Olá, muito bem-vindos ao canal da Europlus, novamente, o meu nome é Artur Mariano. Hoje vamos falar sobre vantagens e desvantagens de investir em fundos imobiliários. Vamos lá! Olá, bem-vindos ao canal novamente. O meu nome é Artur Mariano, eu sou investidor imobiliário há mais de 10 anos, sou cofundador da Europlus e sou também o autor do livro Investir em Imobiliário do Zero ao Milhão. Queria-vos começar por pedir um favor, se por acaso gostam dos nossos vídeos, façam subscribe no nosso canal e deem-nos também um like. Isto é a forma de nós chegarmos a mais pessoas e passarmos a mensagem de forma efetiva e também fazermos crescer o canal para que possamos ter mais motivação para gravar mais vídeos e com a qualidade que estamos a passar a fazer. Hoje eu queria lhe falar sobre vantagens e desvantagens de investir em fundos imobiliários. Vamos começar pelas grandes vantagens que os fundos imobiliários têm. A primeira vantagem dos fundos imobiliários tem a ver com a performance, o desempenho ao longo do tempo, historicamente falando, inclusivamente se compararmos com várias ações, os fundos imobiliários têm um melhor desempenho, quer dizer que valorizam mais de acordo com o tempo e também têm a inerente vantagem de pagar dividendos, muitos deles até mensalmente, o que para qualquer investidor é um excelente apelo. Eu, pelo menos como investidor, gosto de receber os meus dividendos ou o meu retorno sobre o capital mensalmente. Historicamente, como lhe disse, os fundos imobiliários têm um retorno maior do que muitas ações e muitos índices no mercado de ações e, mais do que isso, inclusivamente se nós compararmos os melhores fundos imobiliários com os melhores índices de ações, os fundos imobiliários tendem não só a ter uma apreciação, uma valorização mais ou menos semelhante, mas distribuem dividendos, maiores dividendos e mais regularmente. Bom, o desempenho dos fundos imobiliários tem essencialmente a ver com a grande vantagem do imobiliário e o grande propósito que está por baixo de todo o imobiliário, que é a valorização dos imóveis com o passar do tempo, simplesmente porque há mais população no mundo, há mais população nos mercados, há mais procura de imóveis e a terra é um recurso limitado, não vai crescer infinitamente e esse é o propósito inerente. A segunda grande vantagem de investir em fundos imobiliários tem a ver com aplicar pouco capital, ou seja, é possível, se tiver pouco capital para investir o seu dinheiro em imobiliário, tornar-se até um senhorio a partir de 100 euros, 150 euros, versus aquilo que seria investir em imóveis físicos, em que tem que ter, mesmo que utilize financiamento, tem que ter dinheiro para pagar os custos de escritura, os chamados custos de fecho, closing costs, que são a escritura, comissões bancárias, etc, etc. E hoje, como eu lhe disse, a partir do dia 1 de julho deste ano, 2018, os bancos deixaram de permitir financiamentos a 100%. Investir em fundos imobiliários permite-lhe, com pouco capital, investir também em imobiliário. Por exemplo, se comparar diretamente com uma casa, é impossível comprar um quarto de uma casa ou um décimo de uma casa. Num fundo imobiliário consegue fazê-lo aplicando pouco capital. A terceira grande vantagem de investir em fundos imobiliários tem a ver com a passividade. Claro que investir em imóveis tem naturalmente um aspecto muito ativo, porque é necessário lidar com inquilinos, fazer as reparações dos imóveis, etc, etc. Já investir em fundos imobiliários liberta-o precisamente desses aspectos todos e passa a ser um investimento mais passivo. É claro que em qualquer investimento há um trade-off, um hiato muito claro entre aquilo que é a passividade e o facto de ter que gastar mais tempo com o seu imóvel e a rentabilidade desse investimento. Como os fundos imobiliários, regra geral, são muito mais passivos do que qualquer investimento imobiliário, também é expectável que a sua rentabilidade seja um pouco mais baixa. Ao mesmo tempo, e se quiser, a quarta grande vantagem de investir em fundos imobiliários tem a ver com a diversificação natural de um fundo imobiliário. Por exemplo, se investir 1000 euros num fundo imobiliário, automaticamente os seus 1000 euros são dispersos por vários mercados, vários imóveis, vários tipos de imóveis, etc, etc. Nunca conseguiria, com tão pouco capital, em primeiro lugar, investir em imóveis, mas mesmo que fosse um montante que lhe permitisse investir em imóveis, ficaria muito menos diversificado, porque estaria claramente exposto apenas a um imóvel, um tipo de imóvel e um mercado. Agora vou-lhe falar das três grandes desvantagens de investir em fundos imobiliários. A primeira, aliás, que eu já falei das grandes vantagens de investir em fundos, é precisamente a rentabilidade. E a rentabilidade, a meu ver, e com a minha história de investidor imobiliário, tem a ver essencialmente com o facto que nós, em fundos imobiliários, não conseguimos encontrar o deep value. O que é o deep value? É aquele negócio de tal maneira subvalorizado que nós, ao comprarmos,
já obtivemos muita equidade, algo que eu também já falei nos vídeos, no imóvel. Ou seja, imagine um imóvel que custa 100 mil euros e consegue adquiri-lo por 50 mil euros, por qualquer eventualidade do negócio. Conseguiu um negócio deep value, valor profundo, numa tradução apressada para português. Isso é completamente impossível em fundos imobiliários. Os fundos imobiliários são cotados em tempo real e, portanto, só os consegue comprar ao valor de mercado. É possível que eles estejam subvalorizados relativamente ao seu valor intrínseco, mas sempre que comprar e subscrever um fundo imobiliário está a comprá-lo ao valor de mercado. E esta questão do deep value tem a ver com a rentabilidade do negócio. Automaticamente, ao encontrar um imóvel muito abaixo do valor de mercado, o tal deep value que eu falo, o valor profundo, a rentabilidade desse investimento será consideravelmente maior, simplesmente porque a renda que vai obter desse imóvel será ao valor de mercado, mas comprou bastante abaixo, portanto a rentabilidade vai claramente refletir-se nesse investimento. A segunda grande desvantagem de investir em fundos imobiliários tem a ver com o controle sobre o capital. Ou seja, quando investe num imóvel, num negócio imobiliário, tem o controle total sobre esse capital que está a investir. Consegue exatamente decidir onde é que esse capital é aplicado, qual é o imóvel, como, em que tempo, em que timing, se quiser, entre outros fatores. Já num fundo imobiliário, ao subscrever um fundo imobiliário, a partir desse momento deixa de ter controle sobre o seu capital. O fundo imobiliário pode decidir aplicar esse capital num mercado X ou Z, não lhe vai perguntar nada, num tipo de imóvel X ou Y, não lhe vai perguntar nada, novamente, etc. Deixa de ter controle sobre o seu capital e, basicamente, vai confiar no gestor do fundo imobiliário para fazer a aplicação desse mesmo capital. A terceira grande desvantagem que eu vejo em investir em fundos imobiliários prende-se com o facto de quase necessariamente ser um investimento de longo prazo. Aliás, muitos investidores pensam que um fundo imobiliário será a partir de um investimento a muito mais curto prazo do que um imóvel, e em certa parte têm razão, mas nunca será naturalmente um investimento a curto prazo, como por exemplo investir em ações seria. Isto porquê? Porque todos os fundos imobiliários, ou a grande maioria deles, têm comissões de subscrição e de resgate. Ou seja, automaticamente ao comprar unidades de participação, UPs de fundos imobiliários, terá que pagar uma taxa de subscrição e, ao mesmo tempo, assim que quiser vendê-las e resgatar o seu capital, terá que pagar uma taxa de resgate. Ora, se o fizerem em muito curto prazo, esta operação claramente não vai compensar. Em Portugal, aliás, é comum que vários fundos imobiliários conseguem isentar este tipo de comissões no caso de deixar o seu capital aplicado com o fundo imobiliário durante um determinado período de longo prazo. E pronto, estas são aquelas que eu considero as vantagens e as desvantagens de investir em fundos imobiliários. Eu vou fazer um vídeo dedicado a fundos imobiliários em Portugal e lá fora. Vou também explicar aquilo que são os pontos que eu avalio num fundo imobiliário, como a liquidez do fundo, o facto de que um fundo age num mercado ou noutro, etc. Mais uma vez lembro que tem que subscrever o canal se ainda não o fez. Por favor, dê-nos um like para que estas mensagens cheguem a mais pessoas e nós consigamos crescer o nosso canal de forma mais efetiva e sentir-se naturalmente parte deste projeto, que é eu estar todas as semanas a deixar um vídeo sobre investimento imobiliário e tornar um investidor melhor e contribuir para a sua formação como investidor imobiliário. Muito obrigado, até ao próximo vídeo, fique bem, bons negócios imobiliários.